Ei, Vanusa. Ei, Tidinha. Tudo bem, Odeneide? Boa noite, Sônia. Boa noite a todos. Parece que hoje vai dar certo, né? Ontem não teve jeito, não conseguimos entrar, mas hoje está auspicioso, né? Tudo bem, Kelly? Boa noite. Eu também senti falta, mas tem hora que é engraçado, né? Não depende da gente. Fiquei sem entender o que aconteceu. Boa noite a todo mundo que está entrando. Boa noite, Rony. Vou te chamar aí agora. Boa noite, Neuza. Boa Boa noite noite. a todos. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você está me ouvindo bem? Sim, Vou só pegar o livro aqui que eu esqueci de pegar. sim. Tá do outro canto ali, só um minuto. A gente tem que lembrar de desconectar, né? Tudo bem com você, Rony? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, Ivete? Quem chegou nesse inteirinho que eu fui pegar o livro, boa noite a todos. Você vai fazer a oração de abertura para nós, Rony? Sim, Dá só um tempinho aqui, mais um minutinho, acho que dá. ok. Dá uma mexida no livro, parece que fica bem abrindo nos meus lugares, né? Dá uma mexida nele assim, pra É. ver se ele sai em lugar diferente. Acho que podemos começar, Rony. Sim. Aqui no meu relógio está dando 8 horas. Não sei se aí para você já é. Então, neste momento, nós convidamos aqui a todos que estão conectados conosco. Vamos nos unir a um só propósito, a um só pensamento, neste encontro com os ensinamentos do Cristo. Vamos fechar os nossos olhos, iniciar com oração. Querido Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos assistem, agradecemos mais uma vez a bendita oportunidade de cada dia de podermos olhar para nós mesmos e perceber o quanto a vida é maravilhosa e que a cada um de nós possamos nos esforçar para que sejamos melhores a cada dia, na busca de corrigir as nossas mazelas. E assim sendo, Senhor Jesus, rogamos que as tuas bênçãos se estendam a todos os lares, a todos esses que nos acompanham. O Senhor possa aliviar as nossas dores, as nossas angústias,
para que nós possamos nos fortalecer na fé e na esperança para prosseguirmos adiante. Que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite, Igor. Boa noite a todos que entraram durante a oração. Eu abri o livro durante a prece e aqui eu não lembro se já saiu esse para nós, assim, já saiu para mim outras vezes, mas eu não lembro se saiu nesse estudo aqui. É Corrigendas, o capítulo 22. Não lembro. Você lembra se saiu, Rony? Bom, talvez tenha saído em outro momento, mas cada dia é cada dia, né? É. Então, boa noite, Maurício. Bom, esse Corrigendas, eu vou ler o versículo e está em Hebreus, capítulo 12, versículo 6, tá? Boa noite, Baldina. Então, Hebreus, capítulo 12, versículo 6, Paulo diz assim: porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, esse é o que saiu, tá? Eu acho que já saiu sim, porque eu lembro de ter comentado isso aqui, mas eu vou comentar ele de novo, porque às vezes a inspiração vem diferente, né? Sim. Então, o Emmanuel começa a explicar esse versículo assim: quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Naturalmente que o Pai ama a todos os filhos, no entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. Eu já queria fazer uma pausa aqui, porque diz assim: os que procuram compreendê-lo. Emmanuel está falando que quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Naturalmente que o Pai ama a todos os filhos, no entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de perto o amor divino. Então, parece que aqui já tem uma condição. Porque um pai que vai corrigir um filho, ele tem o propósito de corrigir o filho dele. Ele não pode sair por aí corrigindo o filho dos outros, não é isso? Pelo menos espera-se que não, né? Então aqui, já quando o Emmanuel já começa a falar isso aqui, para que a gente seja corrigido por Deus, já tem duas condições aqui. Primeiro, que a gente comece a entender o valor da corrigenda, para que a nossa mente se eleve. E o outro pré-requisito aqui, os que procuram compreendê-lo. São duas falas que ele fala. Como que a gente vai compreender o amor divino? Como que a gente vai compreender o valor de uma corrigenda se a gente não conhecer o Evangelho de Jesus? Tem muita gente que fala que acredita em Deus e nunca leu um pedacinho do Evangelho de Jesus. E mesmo quando a gente lê, existe uma distância imensa entre ler e compreender, não é? E existe uma distância maior ainda entre ler, compreender e praticar. E uma distância maior ainda entre ler o Evangelho, compreender o Evangelho, praticar o Evangelho e aceitar a vontade divina. Porque aí, se a gente tem que passar por esses processos todos para compreender e aceitar o valor da corrigenda. Não é? Assim, me veio isso lendo esses dois versículos, esses dois parágrafos que Emmanuel comenta esse versículo. Você quer comentar alguma coisa, Rony? Ou se alguém quiser comentar alguma coisa aqui? Eu, no momento, não. Bom, máxima identificação com o Senhor representa máxima capacidade sentimental. Ele já coloca aqui, então, também a necessidade de haver um elo de sentimento, porque os pais com os filhos, o elo não é pelo sentimento.
né? Não é um elo intelectual de você decorar versículo, decorar capítulo, decorar a Bíblia de cor e salteado. Não é disso que está sendo falado aqui. Aqui está falando é de sentimento. Nessa conexão de um sentimento, muitas vezes o filho, na hora da corrigenda, ele não fica satisfeito. Mas na medida que se torna adulto, compreende a necessidade, né? Alguns ficam infantis a vida inteira e não compreendem nunca, né? Mas para aqueles que amadurecem, na hora que se amadurece, é que se compreende a necessidade. Por que foi necessária a corrigenda? Porque corrigenda, aqui está falando de dar uma direção, né? Mostrar o caminho. Ó, não é por aqui não, é por aqui. Isso não é incorreto, né? Essas coisas que se espera, mas que os pais, eles estão, pelo menos no que se espera dos pais, que tudo isso seja feito pelo sentimento que os pais têm de querer mostrar uma direção correta, um sentido correto para os filhos, né? Então, aqui diz que máxima identificação com o Senhor representa máxima capacidade sentimental. Chegando a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviço e aprendizado. Quer dizer, que depois que a gente tem um elo de sentimento com essas forças divinas que dirigem a nossa vida, aquilo que a gente faz como serviço a Deus e aprendizado das escrituras, não só as escrituras que estão escritas, mas aquilo que não está escrito, que vem por ensinamento o tempo todo no campo de experiência da vida, né? Porque uma coisa é certa, a gente pode nunca ler uma página de escritura nenhuma. A vida é um campo de experiência. E se a gente lê as nossas experiências, a gente também aprende muito como que é o funcionamento das leis que regem a nossa vida, né? Então ele diz assim, o Emmanuel, a princípio doem-lhe as corrigendas, atormentam-no os... Ixi, falhou aqui. Atormentam-no os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. Aqui tem muita coisa nesse parágrafo, né? Vamos tentar ir devagarinho para ver se a gente pega cada coisa. Porque todo o nosso campo de experiência, aqui está falando que a princípio doem-lhe as corrigendas. Os grandes aprendizados nossos não vêm com menor esforço, né? Ou vêm com esforço, e esforço é desconfortável, né? Que a gente tem que manter um ritmo, manter o esforço, manter o ritmo, manter o esforço. Ou a gente aprende pela dor, que é um método que não é bom, mas que é bem eficaz, né? E então, assim, no início da nossa jornada espiritual, essas coisas nos incomodam muito e nos incomodam sempre. Na condição de humanos, eu acho que não tem ninguém que passe por uma experiência de sofrimento e que fique bem feliz, né? O sofrimento, ele é desconfortável, quer seja ele físico, quer seja ele emocional. E aqui fala, atormentam-no os açoites da experiência. A experiência também de crescimento, ela também é desconfortável, né? Ela nos tira da zona de conforto, inclusive quando nós temos que escolher alguma coisa. Porque toda vez que a gente, no campo da nossa experiência, da nossa vida, a gente tem que escolher alguma coisa, a gente tem que abrir mão de outra coisa. Então é mais difícil ainda escolher do que a gente vai abrir mão, né? Que na vida a gente tem que, cada direção que a gente toma, no mínimo, a gente escolheu não ir na direção oposta, não é? Então a gente sempre está excluindo coisas quando a gente escolhe. Isso também causa desconforto. Agora, tem experiência de muito sofrimento, né? E
Mas diz aqui, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades. Isso quer dizer que se não houver um pingo de maturidade espiritual e da gente começar a elaborar as experiências da nossa vida, a gente não chega a conhecer nem a própria necessidade nossa. Qual que é a nossa necessidade de crescimento, qual que é a nossa necessidade de aprendizado, porque o aprendizado não cai do céu na cabeça da gente, a gente tem que buscar ele, né? A gente tem que ir atrás desse aprendizado. Mas como é que eu vou atrás de um aprendizado se eu não sei o que é importante para mim aprender naquele momento? Não é? Então, até a busca desse aprendizado, ela já passa por um amadurecimento. Quando isso acontece, a gente aceita a luta por alimento espiritual. De qualquer forma, a vida é uma luta. Para quem tem conhecimento espiritual e para quem não tem. Só que quando a gente tem um conhecimento espiritual, a gente tem um sentido para essa luta, que não faz sentido nenhum quando a pessoa não tem um norte espiritual na vida, não tem uma religiosidade, não tem uma comunhão com Deus, seja de que espécie que for, porque aí fica tudo realmente sem sentido, né? Então, para que a gente aceite a luta por alimento e o testemunho do serviço diário, e entenda a necessidade de nos melhorar, a necessidade da gente buscar conhecimento, amadurecer aquele conhecimento que a gente recebeu, como se fosse uma digestão do conhecimento. Buscar um pouco mais, digerir aquele conhecimento, né? Porque uma coisa que eu aprendi num curso que eu fiz, eu até já falei isso numa palestra, nós nunca tivemos uma quantidade tão grande de informação igual nós temos hoje através da internet, né? Seja pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Google. Você pode saber qualquer coisa nesse mundo que você quiser, tem informação à disposição na internet. Só que a informação, ela é uma coisa que está lá fora. E outra coisa que a gente nem sabe as fontes de tanta informação, né? Tem muita informação incorreta na internet. Se eu não tenho o mínimo de conhecimento, nem para buscar essa informação eu sirvo. Porque eu não vou ter condição de discernir se aquela informação pode ser correta ou não. Agora, informação não é conhecimento. Conhecimento é aquilo que acontece dentro de mim depois que eu assimilei uma informação. Depois que eu assimilei uma informação e aquilo passa pelo meu entendimento, aí aquilo é conhecimento meu. Conhecimento já é patrimônio meu, a partir da informação que eu recebi. E que também é diferente de sabedoria, né? Sabedoria, depois que a gente adquiriu esse conhecimento, passou a ser patrimônio, e a gente começa a aplicar esse conhecimento na vida, né? A gente passa a viver de acordo com o conhecimento adquirido. Então, assim, nós que estamos sempre buscando no Evangelho, no livro tem informação, né? Que o livro tem informação. A partir do momento que eu vou lendo e vou estudando e vou assimilando, aquilo passa então a ser patrimônio meu, passa a ser conhecimento meu, e só passa a ser sabedoria quando eu começo a aplicar aquilo na vida, né? Passo a usar aquilo no sentido de melhoria de si mesmo, que é o único sentido de nascer nesse mundo. Ter inúmeras experiências e se tornar uma pessoa melhor a partir das experiências adquiridas, né? O Espiritismo chama isso de evolução. Você quer fazer algum comentário, Rony? Bom, estou pensando aqui a quantidade de etapas que temos que passar só disso aí que falamos, né? Estou aqui lembrando do garimpo, né? Quando começa lá o homem
pegando aquela terra, aquela lama, vai passando na peneira, na busca de achar uma pedrinha de ouro, alguma coisa assim. Quantas etapas, né? Até aquilo virar uma joia, né? E assim somos nós, sendo lapidados nesse caminho, né? Esse exemplo que você deu é muito interessante. E esse processo aí, a única diferença entre esse processo do garimpo e o que a gente se propõe a fazer com o estudo do Evangelho é que o garimpeiro, a pedra e a lapidação somos nós, né? Nós Sim. somos ao mesmo tempo o garimpeiro, a pedra e a nossa experiência é o processo de lapidação. Tudo isso se passa dentro de nós. Aí ele diz aqui, o Emmanuel, a vida está repleta de lições nesse particular. O mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso, o homem selvagem obedece ao instinto, a infância brinca, a juventude idealiza, o espírito consciente esforça-se e luta. O espírito consciente é uma etapa muito além dessas outras, né? Que há a necessidade de estar consciente de si e consciente da gente como espírito. Eu vi uma palestra esses dias que falta tanto entendimento para a gente ainda, de sabedoria mesmo. A hora que eu ouvi isso, eu fiquei chocada, porque eu acho que se aplica a maioria que está aqui. Eu só sei que eu tenho uma alma porque alguém me disse. E, na verdade, eu sou um espírito que tem um corpo, né? E não sei disso, eu só sei porque eu li, porque alguém me convenceu que eu tenho. Você não acha que isso é de uma ignorância absurda? O espírito não ter consciência de si. Nós só sabemos que nós somos espíritos e que temos um corpo porque alguém nos disse, quer dizer, é o cúmulo da ignorância. Os grandes seres, eles sabem quem eles são. Não precisa de ninguém falar nada para eles. E nós ainda estamos num processo. Se ninguém tivesse contado para a gente, se Jesus não tivesse contado, os grandes mestres não tivessem contado que a gente tem uma alma, a gente não tem experiência espiritual. Lógico que nós, espíritas, temos mais possibilidade de ter uma experiência espiritual, mas muitas vezes é uma experiência espiritual do outro, não é a nossa própria, né? Então, assim, até que a gente se torne consciente do que nós somos, mas não porque a gente viu no livro, não porque a gente leu as obras de André Luiz, mas porque a gente sente realmente que eu sou muito maior do que esse corpo, que eu sou muito mais do que essa vida, sentir isso de verdade e se tornar consciente disso é ainda um processo desse garimpo que você falou aí, né? Ainda temos que lapidar muito essa joia, né? Tem as escrituras antigas, tem muito falando assim, falando que onde está a sede da alma, que seria no coração, tem uma cidade de joias, né? Então, assim, é algo tão precioso, é a coisa mais preciosa que nós somos e nós ainda não temos o conhecimento disso, não o conhecimento intelectual, mas o conhecimento de sentir isso de verdade, né? Sentir essa presença divina em nós, estar consciente dessa presença divina, sem que ninguém precise nos lembrar disso. A gente se esquece disso muito facilmente, né? No dia a dia. Com as coisas que a gente tem que fazer do dia a dia mesmo, né? Com as coisas triviais. Depois que ele fala que o espírito consciente esforça-se e luta, ele diz assim: o homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna.
Então vamos ver aqui. Então, depois que nós nos tornamos conscientes do que nós somos realmente, ele diz aqui, o espírito renovado e convertido a Jesus, porém, é o filho do céu. Quem não é filho do céu? Qualquer planeta é filho do céu, qualquer pedra do caminho é filho do céu, qualquer verme debaixo da terra é filho do céu, os animais, as plantas. Quem não é filho do Deus único? Nós. Todos nós somos filhos do céu. Mas o que ele está falando aqui é de reconhecer, então, o que se é, né? Que tudo é filho do céu, mas a pedra não sabe disso, o verme não sabe disso, muita gente não sabe disso. Nós que sabemos, muitas vezes não sentimos isso. Então, a condição de se sentir e de saber que é filho do céu é uma condição que precisa ser buscada, precisa ser sentida, para que nós possamos ter essa experiência, né, de unidade, de filho com o Pai. E ele diz, colocado entre as zonas inferiores e os superiores do caminho evolutivo, principalmente durante a encarnação, né, que nós estamos convivendo com todo tipo de pessoas e a gente olha à nossa frente e vê alguns espíritas ou algumas pessoas de outras religiões que estão tão à nossa frente, que a gente fica pensando, gente, como é que essa pessoa está nesse lugar, né? Queria tanto estar lá, mas não tô. E mais, como tem assim acontecido muitas lives, tem aparecido muitas pessoas muito jovens se expressando com uma propriedade de sentimento. Eu fico, gente, como é que pode, tão novinho, sabe muito mais do que eu? Né? Assim, se fosse pensar em termos de idade, eu pelo menos tive mais tempo de aprender. Tive mais tempo, mas não tive vivência, não tive experiência por inúmeros motivos evolutivos meus. A idade não quer dizer absolutamente nada, né? Não. E a experiência daquela pessoa daquele espírito, daquela alma, que está num corpo aí de 20 e poucos anos, às vezes me surpreende como que a pessoa fala com autoridade, com propriedade, né? E eu sinto assim a distância desses que estão à nossa frente. E dá uma vontade de correr para ver se chega mais perto, né? E por outro lado também, nós estamos entre as zonas inferiores do caminho, com uma quantidade imensa de pessoas que a gente olha e a gente se surpreende ainda com a ignorância em todos os níveis, né? Com a brutalidade, com a falta de entendimento. E exatamente todos somos filhos do céu, mas se a gente tomar consciência de que nós somos, fica mais fácil conviver com essas diferenças do caminho, né? De seguir aqueles que estão à nossa frente e tentar auxiliar aqueles que ainda estão na retaguarda, se assim o quiserem, né? Sim. Porque eu acho muito engraçado alguém oferecer uma ajuda para uma pessoa que não pediu, né? Nós não podemos impor uma ajuda a alguém que a gente acha que precisa de ajuda se a pessoa não acha que precisa. Então, nessa pessoa, no Filho do Céu, ou melhor, a pessoa que tomou consciência de si como filho de Deus, nessa pessoa o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento ele é incessante. Não é um momento que eu tiro para ir na casa espírita, não é um momento em que eu vou ler um livro, é assim a cada respiração a gente está se observando e tentando se tornar uma pessoa melhor, né? Não precisa de ficar o dia inteiro fazendo oração. Uma pessoa me perguntou um dia, eu tenho que rezar o dia inteiro por causa do orar e vigiar, né? Não, mas é prestar mais atenção em si, nas atitudes,
estar mais vigilantes. Isso é muito importante. Por isso esse trabalho ele é incessante. Não é só quando a gente vai na casa espírita, quando a gente vai numa igreja. A Ivete falou que a internet está falhando muito lá na casa dela. Está falhando para você aí, Rony? Não, aqui tá ok. Está falhando para mais alguém, gente? Fala aí se a internet tá boa, se não tá. Então aqui diz que quando a gente se reconhece então filho do céu e começa esse trabalho de aperfeiçoamento incessante, o Igor falou que para ele tá normal, para outras pessoas tá normal. Para o Bruno, para Aldeneide. Então vamos seguir, né? Aí a gente consegue receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. Porque uma coisa a gente percebe, quanto mais a gente tenta se aproximar do caminho correto, mais a gente vai percebendo que a gente não tem o direito de cometer nenhum deslize. Não sei se você já percebeu isso. Às vezes eu vejo as pessoas fazendo cada bobagem assim, de infantilidade, infantilidade espiritual. E não, parece que não acontece nada com a pessoa. E às vezes se acontece alguma coisa comigo muito menor, parece que eu já sou castigada imediatamente. É uma coisa assim que não dá mais para ficar cometendo deslize. Cada erro, cada coisa que a gente faz, a corrigenda vem imediatamente. E para nós, no meu caso, assim, que estou só na busca, né? Não estou no lugar dos iluminados, não estou no lugar daqueles que sabem a presença de Deus, assim, que sentem isso de uma forma convicta, quanto tantos santos que a gente vê, tantas histórias que a gente vê, tantos espíritas como Chico Xavier, como Divaldo Franco, né? Estão muito na nossa frente, muito na nossa frente. E mesmo assim, nós que estamos aqui cá atrás, de lanterninha na mão, qualquer deslize que a gente comete, imediatamente vem a corrigenda. Porque não dá mais para perder tempo, né? Saindo do rumo. Parece que Deus vem assim, ajeitando a gente aqui, ajeitando ali, para a gente não sair do rumo. Gente, todos os que colocaram aí que a internet tá boa, obrigada, tá? Eu agradeço. Eu fui lendo aqui, mas eu não quis interromper o raciocínio, não. Então, a última frase que tem aqui é: se te encontras, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. Eu acho interessante o Emmanuel colocar isso, esse amor divino como educação, porque o Allan Kardec era pedagogo, né? Então ele estava dedicado à educação, e educação no sentido de tirar aquilo de melhor que nós temos e expressar isso na vida. Então, educação é muito diferente de instrução, né? As pessoas põem os filhos na escola para ficarem instruídos. E muitas vezes eles não ficam educados, porque educação não é um processo que as escolas se propõem, né, no sentido assim, de hoje em dia. Tem muitas escolas que já estão buscando um novo modelo. Mas se a escola ficar muito preocupada com a educação no sentido amplo que essa palavra tem, não dá tempo de dar as matérias básicas, né? Que são matérias de informação, de instrução. Então, essa educação divina é uma educação em valores humanos. E essa educação em valores humanos é a educação que nos coloca alinhados com aquelas leis da natureza, com as leis morais que a gente aprende lá no Livro dos Espíritos, né? Então, cada vez que eu falo, penso, ajo de acordo com essas leis, eu estou trilhando um caminho que não precisa de corrigenda.
cada vez que eu tento me afastar um pouco dessas leis, se eu já estou buscando a Deus com sinceridade, Ele vai tentar, de alguma forma, criar uma experiência para me fazer voltar para o caminho, né? Para o caminho que não contraria as leis da natureza. Então, isso é o que eu tinha para comentar desse versículo, porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Você quer comentar mais alguma coisa, Rony? Não. Não? Alguém aí que está no grupo quer comentar alguma coisa? Hoje nós vamos, a hora que o Rony, você faz a oração final para a gente, Rony, lembrar que de mentalizar todas as pessoas que nos pediram preces, lembrar de mentalizar os nossos amigos que estão desencarnados e pedir por cada um, né, que possam receber a orientação, a bênção divina e que Deus também possa abençoar as águas que nós colocamos para fluidificar os nossos sentimentos. Obrigada, Igor. E nós vamos encerrar então com oração. Você faz para nós, Rony? Então nós já estamos encerrando. Desejo uma boa noite a todos. E aqui estamos juntos. E neste momento, então, vamos abrir os nossos corações, a nossa mente. Vamos imaginar Jesus de braços abertos. E Jesus nos espera para nos receber num abraço. Esse abraço de paz, de amor e de luz. Que ao tocar em nós, tudo se transforma. E nesse momento, já sentindo este amor e essa paz, Jesus nos olha e nos convida a seguirmos à frente. E essa paz e essa luz possam sentir também todos os nossos companheiros desencarnados que possam perceber esta paz e esta luz, e a todos os irmãos que sofrem de algum incômodo, que pediram orações e vibrações, e também se sintam fortalecidos na fé e na esperança. Obrigado, Jesus, por ser conosco a todo instante. Que a tua luz seja o farol a nos guiar. E assim seja. Que assim seja, que Jesus abençoe a todos, os que estão assistindo e os que não puderam assistir também. Né? Obrigada, Rony. Muito obrigada pela presença, tá aqui conosco. Eu que agradeço. Então, semana que vem temos estudo também, né? Às terças, 8 horas da noite, e na quarta, às 8 da noite. E acredito que agora já não demora muito para a gente se encontrar fisicamente, né? Acho que nós já estamos, assim, na época que acho que já passamos a parte mais complicada. Acho que já não demora tanto mais. Penso eu. Espero que sim, espero que sim. Tomara que Né? sim. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Tchau.